Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 7, versículos de 25 a 44. É Jesus o Cristo? E aqui nós vamos para o terceiro vídeo que trata do mesmo assunto. Capítulo 7 de João está falando de Jesus na festa dos tabernáculos. Essa era uma festa muito importante, é celebrada pelos judeus até hoje, que relembra a saída do povo do Egito, com Moisés. Então é uma festa muito importante. A gente viu nos outros vídeos que os irmãos de Jesus questionam se ele vai ou não vai, que existe ali uma incredulidade a respeito de quem é Jesus por parte dos próprios irmãos dele, filhos de Maria com José. Jesus diz que não vai à festa, acaba indo, e lá na festa ele começa a pregar e a ensinar. E aqui o texto vai tratar do último dia dessa festa. Vamos lá. Versículo 25. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Porque Jesus estava na sinagoga ensinando. Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. As pessoas falam, estavam querendo matar esse homem. Agora ele está aqui falando em público, ou seja, pronto para ser preso, se fosse o caso. E ninguém está falando nada? Não estou entendendo. Aí aqui, olha o que segue. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Porque eles queriam matar, agora ele está aqui, ninguém está fazendo nada, então acho que de repente ele é o Cristo mesmo, Isso era o que as pessoas falavam entre si ali naquele momento enquanto Jesus ensinava. Olha o versículo 27. Mas nós, aqui entre a gente, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, de acordo com algumas profecias, eles entendiam que eles saberem quem eram os pais de Jesus, de que cidade ele veio, conhecerem ele desde criança, o caso de alguns aqui, isso fazia com que não pudesse ser ele o Messias. Enquanto ensinava no pátio do templo, aqui o que Jesus estava fazendo? Ensinando. Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo. Vocês me conhecem, mas não fui eu que me elegi. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. De novo, Jesus, ele usa isso em todos os textos que a gente viu anteriores. Aquele que me enviou. O tempo todo Jesus deixa claro que não é algo que partiu da vontade dele, Jesus deixa claro que ele está em obediência a Deus, que existe uma autoridade ao qual ele se submete, que é Deus, e Deus envia, e ele vem e obedece a Deus nos 33 anos em que ele fica aqui pela terra. Vocês não o conhecem. Olha aqui, ele está falando com o povo judeu na festa dos tabernáculos, ou seja, um povo que deveria caminhar com Deus a vida toda. Jesus está dizendo, vocês não o conhecem. Que triste é isso, Pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade, passar a vida ali e ouvir do próprio Jesus que você não conhece a Deus. Mas eu o conheço porque venho da parte dele. Eu sei de quem eu vim, eu sei de onde eu estou vindo. E ele me enviou. Então tentaram prendê-lo. Depois dele ter falado isso, falaram, agora a gente vai prender você. Mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. Por que não prenderam? Porque não era hora. A gente, como cristão, nessa caminhada com Deus, a gente precisa entender isso. Enquanto não for a hora, enquanto não for da vontade de Deus, nada nos toca. Enquanto não for o momento, nada acontece. E quando nos acontece, é porque era a hora e é porque o Senhor permitiu. Se você entregou sua vida para Deus, se você entende que Ele é o Senhor da sua vida, então tudo que acontece com você vem dEle ou com a permissão dEle, certo? O que te agrada e o que te desagrada.
Versículo 31. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem? Então eles estão dizendo aqui, não, a gente crê que ele é o Cristo, porque quem é que vai fazer mais milagres do que ele? Aí os fariseus, tá aqui, João tá dando pra gente o contexto de todos os burburinhos. Vamos pensar que aqui tinha muita gente, tinham várias panelinhas, assim, o assunto paralelo, né? E aqui João vai dando pra gente vários contextos, a multidão, o pessoal aqui que creu, falou, acho que é, porque quem vai fazer mais milagre? Agora ele vai falar dos fariseus. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Eles viram que as pessoas estavam começando a crer em Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Vamos lá. Quem eram os fariseus? Fariseu era uma divisão dos judeus, tá? Eram os mais religiosos, os mais cheios de regra e também os mais poderosos. Tão poderosos que os fariseus e o templo tinham a sua própria polícia, que eram os guardas do templo. Os guardas do templo, você tinha aqui Jerusalém sob domínio romano, então você tinha os guardas romanos, né? E dentro de Jerusalém você tinha essa polícia aqui, que era do templo. Eles trabalhavam para os líderes religiosos. Essa polícia da igreja, né, vamos dizer assim, essa polícia da sinagoga é que foi para prender Jesus. E eles é que prenderam Jesus lá na frente para levar para a cruz. E disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Ou seja, fica tranquilo, eu não vou ficar aqui muito tempo. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Aí começou o burburinho de novo entre eles. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Veja que é muito difícil compreender o que Jesus diz, porque ele fala a respeito de um reino, de um outro mundo, ele fala do céu. E as pessoas entendem tudo como literal, como mundo natural. É assim que a gente enxerga, né? Só o Espírito Santo é capaz de fazer a gente compreender as coisas com olhos espirituais, tá? Então aqui Jesus está falando, para onde ele vai que ele não será encontrado? Para o céu. Mas eles estão pensando aqui em alguma cidade próxima, né? Como assim? Para onde ele vai? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Então olha o que eles pensaram. Bom, se ele vai para onde a gente não encontra, então será que ele vai para outras cidades onde tem judeu misturado com grego para ensinar por lá? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? Aqui, né, o texto mostra que eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava dizendo. Aqui, para o dia de hoje, vem o que eu achei mais interessante desse texto. Por que eu digo para o dia de hoje? Eu sempre falo isso aqui. A Bíblia é infinita, né? Deus é infinito, Deus é enorme. Então, nunca você vai ler a Bíblia e ficar satisfeito, falar: já li 20 vezes a Bíblia, aprendi tudo que eu tinha para aprender. Não. O Espírito Santo vai se revelando a nós aos poucos. Então, para o dia de hoje, o que me chamou mais a atenção foi essa parte do texto, mas pode ser que daqui a um tempo a parte anterior que eu li me traga alguma revelação que hoje eu não tive. Mas pro vídeo de hoje, eu quero focar nesse pedaço aqui. Olha só. No último e mais importante dia da festa, a festa durava 7 dias, tá? Jesus levantou-se e disse em alta voz. Vamos lá, isso aqui eu descobri hoje, por isso que eu achei interessante. Durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, o povo trazia sacrifícios. Tá? Então eram 7 dias matando e queimando bois, cabras, ovelhas, né? Aquilo que a gente sabe. Então o altar ficava cheio de sangue. E no último dia, o povo fazia um ato profético pedindo a Deus a bênção das chuvas para que as colheitas fossem prósperas. Então, eles faziam um ato de derramar água sobre o altar. Então, essa água ela ia lavando aquele sangue, ela ia se misturando com aquele sangue, e do templo ela escorria pela cidade, por todas as ruas da cidade. Então, ia passando aquela água purificadora
com o sangue dos sacrifícios. Então era o último dia era o dia da salvação. Olha só se isso não aponta diretamente para a cruz e para Jesus. Eu sempre digo isso aqui. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Então não existe isso de desconsiderar o Antigo Testamento, porque o que vale é o Novo, porque é de Jesus para frente. Não. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. E olha que linda essa interpretação. E essa parte da festa que eu não tinha conhecimento. E agora aqui tudo vai fazer muito mais sentido. Então, vamos voltar aqui para o texto. Como eu disse, esse era o dia de jogar água purificadora que lavava o altar. E essa água com sangue tocava toda a cidade. E era o pedido deles de chuva para as colheitas, era um pedido de chuva para a plantação, para a fartura. Olha o que Jesus vai dizer, dentro desse contexto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nos textos anteriores, lembra que eu falei que eles falam muito sobre água também? Quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, quem entender que eu sou o Messias, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Por que do seu interior? Porque após a morte de Jesus, a gente recebeu o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, depois que Jesus ressuscita, ele envia o Espírito Santo para a terra. A gente não precisa mais de um sacerdote para intermediar entre o homem e Deus. O sumo sacerdote Jesus Cristo fez essa conexão para nós. Então, a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, de dentro de você fluem os rios de água viva. A gente vê a principal metáfora sobre esse rio no livro de Ezequiel, quando ele tem uma visão em que ele vê água saindo do templo e ela vai ficando cada vez mais profunda até virar um rio. É essa água que sai do templo, água que purifica, águas purificadoras. Então Jesus está fazendo essa alusão com esse rito e dizendo aqui que nele se cumpre a profecia de Ezequiel. Vamos para o versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, Espírito com E maiúsculo. Lembra que eu já falei isso aqui? Sempre que é E maiúsculo é Espírito Santo. Se é E minúsculo, geralmente são demônios, né? Que fala de espírito de doença, espírito de morte, são demônios. Tá, aqui o texto está falando do Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que neles crescem. É isso que eu estou falando agora aqui, né? Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. João sempre vai explicar o texto. No anterior a gente viu que tinha até um parênteses, ele explica. João sempre vai fazer com que fique o texto mais claro possível, mais fácil de entender. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quando que o Espírito vem? Quando Jesus ascende aos céus depois de ser crucificado. Ouvindo essas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Olha aqui então, alguns creram. E não só creram, declararam, tiveram coragem de declarar. Outros disseram: ele é o Cristo. Mais alguns que creram. Ainda outros perguntaram. Esses aqui já não estão crendo muito. Como pode o Cristo vir da Galileia? Jesus morava na Galileia, mas Jesus não era nascido na Galileia. Olha o que eles vão perguntar depois. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência, letra B na tia de rodapé, a gente já vai lá. Virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Sim, então. Onde Jesus nasceu? Belém. Lembra da história? Tem um censo, José tem que voltar para sua cidade para responder ao censo. Jesus nasce em Belém. Herodes fica furioso porque descobre que o Messias nasceu ou está para nascer. Faz um decreto de morte, manda matar todos os meninos de até 2 anos de idade.
José e Maria fogem para o Egito com Jesus e lá ficam por alguns anos. Na volta, eles vão morar na Galileia, que é de onde é Maria. Então, quem estava questionando aqui estava certo, a pessoa só não sabia a história de Jesus. Realmente, o Messias viria da descendência de Davi e nasceria em Belém. E Jesus cumpriu isso daqui. As pessoas só não tinham essa informação. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Ninguém pôs a mão porque o texto já disse que não era a hora. Essa informação sobre essa parte da festa em que se derramava água, eu tirei desse livro aqui. Eu sempre falo dele para vocês. Tem alguns kits de estudo. É o comentário bíblico por Matthew Henry, que é um teólogo do século XVIII, acho que é isso. E olha o comentário que ele faz aqui a partir do versículo 37. Vou ler com vocês porque eu achei bem interessante. No último dia da festa dos tabernáculos, os judeus extraíram a água e a derramaram diante. Em uma pesquisa que eu fiz aqui, diz que eles tiravam a água do tanque de Siloé. O tanque de Siloé é a passagem em que Jesus passa a terra, né, no olho do cego e fala para ele ir andando até o tanque se lavar, para que ele seja curado. Então, um dos textos que eu encontrei que explica isso, diz que era exatamente desse tanque que eles retiravam a água para fazer isso daqui. Supõe-se que Cristo fez alusão a isso. Se alguém desejava ser verdadeiramente feliz para sempre, que se entregue a Cristo e seja governado por Ele. É interessante falar isso aqui, porque hoje a gente vê as pessoas querendo mudar a Bíblia, né? Adaptar a Bíblia para a sua realidade, adaptar a Bíblia para os seus desejos. E ser cristão é exatamente isso aqui, é ser governado por Jesus. Então você vai até a Bíblia, lê o que ela ensina e você tem que se adequar a ela. Você se adapta àquilo que o texto bíblico te confronta e te exige, não é o contrário. Essa sede significa um forte desejo de bênçãos espirituais que nada mais pode satisfazer. Assim, as influências santificadoras e consoladoras do Espírito Santo são representadas pelas águas que Jesus ofereceu aos homens para receberem dele e beber. Olha que lindo isso daqui. O conforto flui abundante e constantemente, como um rio. Olha que lindo, é isso que o Espírito Santo faz a partir de nós. Forte como uma corrente para derrubar a oposição de dúvidas e medos. Há uma plenitude em Cristo de graça por graça. É de graça, porque não tem nada que a gente possa fazer para pagar isso, e por graça, pela graça do Senhor sobre nós. O Espírito habitando e operando nos crentes é como uma fonte de águas vivas e corrente, da qual fluem abundantes córregos refrescantes e purificantes como água. Que maravilha a gente poder sentir tudo isso dentro de nós, né? A gente poder viver isso agora, depois da vinda de Jesus, dentro de nós. Não esperamos os dons milagrosos do Espírito Santo, mas podemos nos beneficiar de suas influências mais comuns e valiosas. Essas correntes fluíram de nosso Redentor, glorificado até essa era. De onde vêm essas correntes de água viva? De Jesus. E até os cantos mais remotos da terra, que possamos estar ansiosos para torná-las conhecidas por outros. Ou seja, se está fluindo de dentro de mim, se está fluindo de dentro de você, a gente tem que ter ansiedade, a gente tem que desejar passar isso para outras pessoas. A Bíblia que eu uso para os meus estudos é essa aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam dela, né? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você encontra esse modelo de Bíblia para compra. Essa tradução aqui é a NVI, eu acho que é a mais fácil. Se você está começando a ler a Bíblia, é a versão que eu te indico. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde você encontra esses comentários bíblicos do Matthew Henry. Vou deixar todos, os 4 evangelhos, o kit completo, só o de João. Aí você, se você se interessar, vale a pena, ele tem me ajudado muito nos meus estudos. Que Deus te abençoe.